Opa, boa noite. Vamos, vamos ter uma live agora. É a primeira desse modelo que, na verdade, tem a intenção de trazer um pouco do universo do pastoreio, sob várias visões. Tem eu, por exemplo, que sou absolutamente caloura nesse universo, tô praticamente no maternal, vamos dizer assim, eu brinco que eu tô no maternal 1. É, Hoje a gente vai ter uma zootecnista, que também é nova no pastoreio, mas tem outras vivências que ajudam nesse processo. E na próxima semana a gente já tem um convidado que eu vou contar ao longo da semana para quem é. E é isso. Bom, a ideia dessa série de lives, além de movimentar um pouquinho esse nosso universo, esse nosso mundinho do pastoreio, que é um mundo maravilhoso e absolutamente incrível, conseguir espalhar para pessoas que talvez não conhecessem, que não tivessem acesso a essas informações, se a gente não começasse essas iniciativas. Então, eu, por exemplo, eu participo de um grupo que é o Pastoreio Extreme, conduzido pelo Éder Mello. E a partir das coisas que ele propõe nesse universo, vocês vão ouvir um cachorro latindo insanamente aqui, é dos meus vizinhos, não consigo fazer parar. Vida de quem tem dog por perto ou na casa, né? E dentro do universo do Pastoreio Extreme com o Éder, a gente começou a conhecer pessoas que são muito, muito, muito incríveis. E uma delas é a Luísa, que a gente já brincou em vários momentos que se não fosse por essa situação do pastoreio, a gente não seria amigo, provavelmente, porque o mundo não nos aproximaria. Então, todos os dias a gente está treinando vídeo uns para os outros. Oi, Luísa, seja Oi, bem-vinda. Mate na mão. obrigada. Claro. Opa! E assim, a gente se dá conta de que a gente não conheceria esse universo de pessoas se não fosse pelo projeto do Pastoreio Extreme. E a ideia de fazer essas lives também é oferecer esse universo para as outras pessoas que não estão ainda nele, né? Mas que de repente têm vontade, têm curiosidade, tem aonde implantar a rotina de um Border Collie de trabalho. Boa noite, Isabela. Isabela já estava pedindo um material ali, já estamos trocando e-mail. Então, a ideia é justamente isso, que a gente consiga disseminar essa informação que é tão preciosa e que ela chegue para outras pessoas. Porque a gente é muito nova nesse mundo, talvez o que a gente fale não sirva para quem está lá, né? Já há bastante tempo e com muita experiência. Mas talvez ajude as pessoas, por exemplo, que estão ensinando sobre pastoreio. A gente vive dúvidas e encara situações que são próprias das nossas realidades. Então, a ideia de trazer a Luísa para cá, eu tenho dois motivos especiais para isso. Um, porque eu sou completamente apaixonada pelo trabalho dela com a Brisa. Desde o início, assim, eu via na Brisa um potencial absurdo. Eu sou completamente encantada com a maneira dela, mesmo quando ela não fazia exatamente o que a Luísa queria, eu já estava assim, absolutamente seduzida pelo Até potencial hoje, da né? Brisa. Então, e eu tenho um cachorro que lembra características da Brisa de certa maneira. E junto disso, eu queria aproveitar que a Luísa, ela tá fazendo uma coisa que eu acho absolutamente fascinante, que é se especializando nesse universo, né? Tipo, trazer a ciência para o universo que ela vive. Então, primeiro te apresenta, fala um pouco de ti para as pessoas que não estão acostumadas a ver a gente ainda por aqui, conhecerem um pouquinho da Luísa. Então, é um pouquinho difícil falar assim, né? Porque a gente já conversa tanto que parece que eu vou me tornar repetitiva. A gente conversa muito, mas assim,
Eu sou zootecnista, eu sempre fui uma apaixonada pela ovinocultura e sempre trabalhei nesse ramo, assim, sempre fui muito apaixonada. Minha família tem contato e tal, então quando eu ingressei na graduação, eu já busquei esse lado para trabalhar, mas eu não tinha o contato tão próximo com o Border Collie de trabalho. Como eu já mencionei em alguns outros momentos, eu achava que muito longe da minha realidade, achava que era muito caro, que eu não ia dar conta de treinar, enfim, essas coisas que eu acredito que muita gente pensa antes de adquirir um Border Collie, né? Depois, com a minha ida para o Uruguai, que eu fiz o meu estágio final lá, da graduação, eu tive uma experiência muito boa na questão dos cães, tanto o maremano quanto o border collie é muito utilizado lá, bastante, bem mais comum até do que aqui. E eu fiquei apaixonada, porque era um lugar bem amplo, assim, com lotes de raças muito diferentes, com experimentos diferentes, então era primordial que essas ovelhas não se misturassem, e o manejo era feito somente com cães, com os border collies, né? Eu fiquei apaixonada, era eu e mais um cachorro, né? E eu fiquei encantada com aquela possibilidade, voltei enlouquecida. E aí, nessa função que eu tive o meu primeiro border collie, ele não tem registro, mas os pais dele eram que trabalhavam lá no INEA comigo. Só que eu não tinha o conhecimento que hoje a gente acha que tá pegando, né? Essa questão da genética, filho de quem, se tem registro, se não tem. Também acho que a recria dele eu poderia ter feito de uma melhor forma, eu não tinha curso nenhum. Então eu fui aprendendo muito com isso também. Aí logo depois eu fui pesquisar, eu tenho contato desde sempre, além do profissionalismo, ele é amigo da minha família, que é o Jefferson, né, que treina cães aqui em São Lourenço, de onde eu sou. E eu sou muito fã dele, do trabalho dele desde sempre. Então eu procurei ele quando eu quis adquirir mais um cachorro, que é a Brisa. Mas eu não tinha noção da genética, assim. Eu confiava no trabalho dele. Então eu sabia que comprando um cachorro dele teria uma boa procedência. E aí foi que foi tudo acontecendo. Só que no meio disso tudo tem muita coisa, né? Encontrei o Pex, graças a Deus. Deixa eu te interromper e eu vou te perguntando para conduzir do que eu gostaria que a gente trouxesse. Você falou da zootecnia e do estágio, então, só para esclarecer, quem veio primeiro na tua vida foi o rebanho ou a zootecnia? Tua família já tinha criação? Foi o rebanho, porque a minha família é rural, né, da área, zona rural aqui de São Lourenço. Então eu nunca morei na cidade, a gente sempre teve esse contato e a gente sempre teve vaca, ovelha. Bom, tu sabe muito bem como é que é, como é que é os meus treinos, né? Uma observação sobre os vídeos de treinamento e pastoreio da Luísa é que boa parte deles a gente sente que a Brisa está tendo que pastorear a Arca de Noé. O Éder já fez esse comentário em algumas vezes, mas é exatamente isso que a gente sente. Então passa, de repente, uma galinha caminhando, um porco vai ali para o lado. E, de certa forma, isso acaba sendo um retrato de muitos pequenos produtores, né? Pequenos e médios produtores no Brasil, né? Então, exatamente. Brisa tá dando conta lindamente desse recado. Conta um pouquinho para mim e para a galera da tua formação em especial, para a gente entender como é que a tua formação acadêmica está te ajudando e está te conduzindo mais para esse universo. Bom, né, como eu disse, eu sempre busquei dentro da graduação o meio da ovinocultura, né, como trabalhos, coisas que eu estivesse no meio disso, que eu pudesse estar trabalhando com o que eu gostasse. Aí eu fiz vários estágios. Aí, quando eu voltei do Uruguai, eu ingressei o meu mestrado, que era com ovinos também, mas eu comecei daí a buscar, junto com isso, fora o mestrado, a querer conhecer mais um pouco do Border Collie de trabalho. Nisso, eu também tive muito apoio do grupo que eu estava, né, que era o GOV, que eu fazia o meu mestrado lá mesmo, fazendo em outras
em outra área, o meu mestrado, eles sabiam dessa minha paixão, me ajudaram muito. Eu publiquei alguns artigos, alguns comunicados técnicos com o assunto. Então eu fui começando a me aprofundar mais nisso. Quando surgiu a oportunidade de eu fazer o doutorado, eu acho que a área da pesquisa, tu tem que gostar muito daquilo que tu faz para te continuar, né? Que era o meu caso com as ovelhas e eu queria seguir nisso, mas com os cães. Acho que se não fosse esse o assunto, eu não teria continuado e ingressado no doutorado. Surgiu a oportunidade de uma vaga no grupo de bem-estar animal, na UFPEL, e eu me inscrevi justamente com esse projeto. Aí eu conversei com a minha atual orientadora agora, a professora Isabela, e ela gostou da ideia. E ela disse, olha, te inscreve, gostei do projeto, vamos ver, né? E aí deu certo, eu fiquei muito feliz. Claro que com a pandemia um pouco tá atrasando, né, eu colocar em prática esse meu projeto, mas são coisas que quando eu conseguir visitar produtores, que eu conseguir botar em prática mesmo, acho que vai ser muito interessante. Eu fico muito feliz de poder contribuir de alguma maneira com esse ramo que a gente tanto gosta, né? Ai, massa. E é interessante a história do foco no bem-estar animal, né? Porque a gente vê um universo de imagens, de vídeos por aí, onde os cães estão agindo de forma quase que descontrolada no sentido de comprometer a sanidade mental do rebanho, né? Então o rebanho fica apavorado, fica machucado fisicamente. Então existe, a gente está buscando de fato um trabalho que é voltado para um trabalho tranquilo. Até ontem, foi ontem ou antes de ontem, o Bueno, que é do Insta Border de Rebanho, ele fez uma postagem muito legal, tratando o Border Collie como uma ferramenta de tecnologia, né, dentro do manejo. E é exatamente assim que a gente enxerga, né? Agora sim, pulando um pouquinho ainda a gente pode voltar nessa outra questão, mas eu queria pular um pouquinho para um outro assunto que eu quero aproveitar o fato da gente estar no final do mês de março, que é o mês da mulher, e não foi à toa que eu comecei esse projeto com uma guria, com uma mulher, que assim, que eu acho que é isso, eu brinco que a gente vai dominar o mundo, mas eu queria que você falasse um pouquinho de como é que é o perfil geral da mulher zootecnista. Ela trabalha tranquilamente nesse mercado, ela sofre muita, né, sei lá, muito preconceito ou não? Como é que é? Tipo, o pessoal olha você chegando lá pequenininha, tem certeza que é você mesmo que vai fazer isso ou não rola isso? Rola muito, nossa. Eu trabalhei bastante assim de outras formas, não sei da área da pesquisa, mas a gente passa muito por isso, assim, porque são é uma atividade que engloba bastante o gênero masculino, né? Tipo, Uhum. chega numa propriedade, normalmente são homens que estão ali lidando diariamente com os animais. Então, tu tem que mostrar que tu tá ali, que tu sabe. É bem complicado às vezes, assim. Tá mudando. As coisas estão mudando para um lado, né, positivo. Acho que as pessoas estão aceitando mais, estão começando a ver que não é por aí, né, que força não diz nada, que mulher não é o sexo frágil, mas é bastante complicado. Já passei por muitas coisas, acredito que a maioria de nós mulheres das agrárias já deva ter passado, como vai fazer o manejo, o cara se atravessa na tua frente para fazer porque acha que tu não vai conseguir, né? Ah, mas tem certeza que é isso? Eu tô aqui, ainda mais achando que a gente só saiu da faculdade, assim, vendo só o teórico e não entende nada do prático. Ainda tem mais essa. Então, tu tem que ir aos pouquinhos, né? Porque realmente é bastante complicado mesmo. Mas isso, isso eu acredito que tem tendência de mudar, que seja mais fácil, mas mesmo assim tem situações bastante complicadas, mas a gente tem que ir à frente, né? Sim. Mas a ideia é que o que acontece?
Hoje tu tá de duas formas pegando a frente, né, do papel da mulher em dois universos que são muito masculinos, né? Dentro da zootecnia e dentro do pastoreio, que é a grande maioria homem, né? A gente tem um grupo que a gente fez o contrário, né? Mas é uma amostra diferente, estranha, né? Porque assim, a gente tem um grupo onde somos, né, quase só gurias, e aí a gente brinca até que os dois guris estão em minoria absoluta, né? Mas no universo do pastoreio, a grande parte são homens. E a ideia é, será que a gente, enquanto mulher e treinadora, a gente faz uma leitura diferente do cão e a gente aprende a desenvolver características diferentes no pastoreio por conta de ser mulher? Olha, eu acredito que, de certa forma, algumas mulheres consigam, o que não é o meu caso. Tu sabe? Tu sabe? Tu sabe que eu sou uma pessoa muito. Nossa, eu sou muito. Assim, às vezes vocês mexem comigo que eu até sou meio dura nas coisas com a Brisa, porque realmente, na verdade, esse é um processo que eu digo que está sendo mais pessoal do que profissional, né? Treinar a Brisa tem sido um trabalho para mim, porque eu sou uma pessoa que eu quero tudo para ontem, eu sou ansiosa, então a Brisa sofre um pouco quanto a isso, sabe? Então, isso é um trabalho que eu tô fazendo comigo mesmo. E eu acho que essa sensibilidade, né, ela vai muito de pessoa para pessoa, né? Eu vejo, assim, que, por exemplo, tu já tem um trabalho com cães, né? Então, tu já tem uma bagagem que te permite olhar com outros olhos o pastoreio, o que muita gente não tem, sabe? Então tem certos comportamentos que talvez para ti Mas vai te adiantar. ao mesmo tempo que eu tenho essa bagagem, essa leitura do cachorro, né, da figura do cão e da forma de linguagem dele, eu tô aprendendo agora, eu brinco que eu tô no início do beabá, na leitura do Nós, rebanho. né? Então, assim, tudo é aprendizado, né? Exatamente. Eu falo que não acredito que por eu ser mulher me facilite alguma coisa, porque pobre da Brisa sofre bastante com essa minha ansiedade, né? Eu, ela não, ela fica assim, ó, meu Deus, mesmo que ela esteja fazendo alguma coisa certa, eu tô lá, assim, ó, me bufando. É complicado às vezes. Eu tenho que me policiar bastante, aprender muito a ter mais paciência, confiar mais no processo. Isso são coisas que vai se adquirindo no caminho, né? E mesmo que Fala um tu pouco do tenha perfil geral da Brisa. ela é a mil pelo Brasil, né? Ela nasceu ligada, eu acho, assim. Eu não me lembro de um momento que eu tava com ela Ela é um cachorro filhote, que forte, né? ela é uma cadela bastante forte, ela questiona muito, né? Ela, digamos que ela futuramente, eu acho que ela vai ser uma cadela, depois que eu tiver feito todo o trabalho com ela vai me resolver muitas situações. Mas em questão de treinamento, hoje em dia, vendo outros cães aprendendo que nem a gente aprende, eu acho que eu comecei com um desafio bem grande, assim, né? Mas eu não tinha essa noção, né, Grazi? Hoje em dia, a gente consegue entender o tamanho do desafio que a gente pegou com esses cães, né? Que são cães mais fortes, mais pra frente, mais duros, eu diria assim. Então, é bastante difícil, assim. O começo, como eu sempre falo, se não fosse o PEX, tu sabe que talvez eu não estaria mais treinando ela, né? Tu sabe muito bem. Então, se tu não, eu acho isso é muito importante para quem quer começar, para quem acha, não é impossível, é uma coisa que leva tempo, tu tem que confiar no processo e ter pessoas que te apoiem, né? Te Tá, aí conectar pessoas que conta aí um te pouco da linhagem que eu vou dela, porque eu vou puxar um negócio disso aí que tu tá falando. a linhagem, tu tá falando? É os pais dela
o Cusco, da Maria José, do El Templão, e a Cambona, do Jefferson Munhoz. O Cusco é filho do cachorro que foi em 2017, ficou em terceiro lugar no campeonato mundial, tá? Então, o avô dela, né, disputou e ficou em terceiro lugar no mundial. Então, é uma genética. E a mãe dela tem no pedigree o Guapo, que era do Torena, né, que é aqui de São Lourenço também, que foi que possibilitou o Jefferson correr o Mundial. A primeira vez que o brasileiro, que foi um brasileiro para o Mundial de pastoreio foi com o Jefferson, tá na linhagem da Brisa também. Só que isso tudo eu fui ver depois, eu não tinha essa noção. Eu atirei na lua, assim, porque eu confiava muito no trabalho do Jefferson e comprei. Eu disse, eu quero uma cadela desse cara. E apareci em casa com uma border collie e larguei aqui em casa e falei assim, vou treinar. E todo mundo me achando louca. Louca. Essa guria não vai dar, não regula bem. E aí, só que depois, que nem eu disse, depois que a gente vai estudando, que a gente vai aprendendo, que eu fui ter noção, o porquê que eu tenho noção que ela é uma cadela muito boa. Eu tenho noção também que talvez na mão de alguém mais experiente ela já estaria trabalhando, como é o caso dos irmãos dela, né? Na mão do Jefferson, são cachorros muito bons. Mas eu sei que eu tô começando, né? E tenho as minhas limitações por enquanto. Então, por enquanto, eu tô contente, assim, que por mais que... O que tu diria para quem decidiu hoje, quero ter um cão de pastoreio? Qual, assim, o conselho que tu daria para pessoa que tem vontade de ter um cão de pastoreio para cumprir uma função? Para começar a treinar, tu diz? Eu diria paciência, muita paciência, e buscar se conectar com pessoas que estão disponíveis para ajudar. Porque por mais que eu acredite que a gente nunca vai saber tudo. Tipo, um cachorro é muito diferente do outro, né? Uhum. Por mais que a gente ache, daqui amanhã eu vou saber muito mais, vai ser mais fácil. Cada cachorro tem um desafio diferente, né? Então a gente tem que estar sempre de mente aberta e saber que a gente tem que buscar coisas novas, informações com quem está ali disponível para poder nos ajudar, gente que esteja disposta a nos ajudar. E ter muito, muito foco. Como eu ouvi teu podcast hoje, né? Que agora tu tá muito chique. E é realmente... O foco é muito importante, porque às vezes parece que não vai dar certo, tem dias horríveis, tem outros melhores, mas as coisas só acontecem fazendo. Então, a perseverança é muito importante. E dentro disso, eu sinto duas coisas nesse universo. Uma é que se a pessoa tem pressa para que o trabalho seja feito, por exemplo, numa propriedade, Grazi, Luísa, eu quero um cachorro porque eu já tenho uma propriedade com um rebanho tal. Para essa pessoa, inclusive, a minha sugestão não é que compre o primeiro cão para treinar. Compra um cão pronto, treinado, aprende a lidar com esse universo e provavelmente, se lidar de fato, vai se apaixonar. E aí vai querer treinar o seu cão. Mas assim, hoje, se a pessoa diz assim, eu tenho uma fazenda, eu tenho um rebanho assim, 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 a minha primeira sugestão é: procura um cão pronto que atenda às tuas necessidades. Conheça o mercado, conheça bons profissionais e... Exatamente. Né? Porque assim, a gente está treinando porque a situação da gente levou a isso. Permite. Né? E permite, né? Por exemplo, e nos permite. Para quem não entende, para quem não acompanha o Diário do Bode, e eu e o Mac, vamos lá, Mac e eu, a gente foi comprando o rebanho junto. E aí, quando a gente fala de rebanho, você pensa assim, 200, 100... Não, são 6 ovelhas. E alguns marrecos. Mas eles estão aqui exatamente e exclusivamente para que a gente aprenda e que a gente treine. E para que outros cães também tenham essa experiência. Então, no nosso universo, isso já está perfeito. Dá para aumentar um pouquinho? Dá. Mas
para a nossa realidade, isso foi possível. Mas a gente está falando de Luísa, eu né, e as gurias que estão com a gente, o Bueno, né, a Mariandra, a outra Luísa. A gente está treinando todos os dias. Tipo, quando a gente não treina um dia ou outro, a gente estranha, mas a gente está ali todo santo dia fazendo alguma coisa. É constante, né? Não é tipo, vou lá dar uma treinadinha, meia boca, e ó. Não, a gente está treinando e tá trocando e tá conversando. Então, o processo é lento. Então, para quem tem vontade de ter o cachorro trabalhando, busca o cachorro treinado e, sabe, se joga, seja feliz e é isso. Até porque é muito importante isso que tu falou, que levanta uma outra questão, né, Grazi? Porque a gente, talvez, se a gente encontra uma pessoa que não tenha disponibilidade de trabalhar com um filhote, talvez esse animal possa se tornar uma opção de auxílio dentro da propriedade como um problema, né? Porque a gente sabe que um border collie de trabalho, ele quer trabalhar. E mesmo que ele não receba, que ele não esteja recebendo o treinamento adequado, se ele se soltar, ele vai querer trabalhar, ele pode vir a te trazer alguns prejuízos, né? Porque eles são cães com bastante energia, com um instinto absurdo, né? Então, se a pessoa não tem esse tempo, não acha que não vai ser possível fazer o treinamento, não vai ter chance de se dedicar como gostaria, realmente não se indica um filhote, né? Porque provavelmente essa pessoa vai ser contra qualquer pessoa que falar que trabalha com border collie. Vai dizer que não funciona, vai dizer que é ruim, vai dizer que matou algumas galinhas, então tem que ter bastante essa consciência, né? Que um animal, que um border collie de trabalho, ele precisa de treinamento para vir nos auxiliar. Então, realmente. Ele e não até vem porque pronto, né, de fábrica, né? Exatamente, até porque já se tem que ter uma adaptação com o cachorro que já é treinado, né? Tu já Sim. vai ter um período de adaptação com esse animal. Então tu imagina, né, um filhote, querendo ou não, tu tem que te dedicar à recria, tu tem que fazer um processo direitinho para colher os resultados, né? O fruto, né? E agora, deixa eu te perguntar, para a gente já finalizar, eu queria te pedir para você contar, porque assim, a ideia é a gente, né, o pessoal tá achando que é tudo lindo, né? Que é tudo só maravilha, que a gente já tá profissional, não se enganem. Eu brinco que eu tô no maternal 1 no processo de evolução do pastoreio. Eu sou tua colega, tu sabe. Ela pulou umas aulas, ela já tá lá na frente um pouco, mas ainda estamos todas no, né, prézinho, maternal ali. Que eu sou ansiosa. Isso ajuda. E, né, tem a disponibilidade também de rebanhos diferentes, que isso é muito legal, né, também. Mas conta, por favor, uma história engraçada sua no pastoreio. Nossa! Ai, meu Deus, são tantas, Grazi, tu sabe que... Mas, assim, uma que eu nunca vou esquecer, pra mim, nunca, é quando eu comecei, que eu sempre falo isso e as pessoas não acreditam, mas a gente acha que, morando aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem domínio do espanhol. Daí, quando eu fui começar, né, que eu fui pro INEA fazer o meu estágio, que me apresentaram os cães, eles foram me apresentar e falaram, né, o nome do cachorro que eu poderia trabalhar, que é El Estor. Tá, e o nome do cachorro era Thor, né? E eu passei uma semana chamando o cachorro de El Estor. Ele nunca me atendeu. Em uma semana. Não em uma semana. Motivo Aí dele não ter te atendido. Não, eu fiquei tão chateada, porque eu pensei, gente, eu queria tanto trabalhar com esse cachorro, mas ele nunca... E deixaram, sabe? Acharam engraçado e me deixaram chamar por uma semana o cachorro de El Estor. E ali eu já achei que eu não ia conseguir ser do pastoreio nunca, né? Mas são coisas que a gente vai lidando, que a gente vai passando. Depois acontece piores, então, né? Depois tem as provas que a gente quer fazer.
Vou descobrir essa realidade ainda, pretendo. Ai, sim, a gente fica ansiosa para participar também. Já botei a brisa nesse teste, não deu muito certo, mas eu fiquei feliz porque no começo desse processo todo eu nunca imaginei cogitar colocar ela numa prova, né? Graças ao nosso projeto com o Edinho, Para quem né? Eu acompanha de hoje em dia, longe, deu muito certo, tá? né? Porque é isso, né? a gente tem uma coisa de que é muito difícil, que é impossível, mas a gente precisa ir lá, sabe? Precisa peitar e vamos lá, e E vamos ver viver como essa é que é, situação. né? Exatamente. Vamos ver As se o bicho coisas. é tão grande assim como parece, como o pessoal conta, É, e né? aí a gente vê que talvez não, mesmo não dando certo, a gente deu um passo, né? Em busca Exatamente. daquilo que a gente quer. Exatamente. Foi bem o Bueno que tá com a gente no grupo, que pode até falar. Coitado, botei ele, né, junto nisso aí. Mas foi muito bom, assim, me libertar dessa cobrança, digamos, das provas. Bom, querida, eu quero te agradecer assim muito pela disponibilidade, pelo carinho e pela parceria nessa nossa caminhada. E obrigada mesmo por essa conversa gostosa e que o pessoal consiga aproveitar um pouquinho. Obrigada a todo mundo pela audiência e parece que tem um comentário aqui da Isabela. Luísa, primeira vez que vejo alguém dizendo que nós, como zootecnistas, podemos trabalhar e pesquisar com border collies. Pode Ela sim, ficou coisa surpresa com boa. essa informação. Grazi, É, eu te agradeço muito pelo convite. Eu fiquei muito feliz porque assim, esse projeto não só nos possibilitou assim sair fora da realidade do pastoreio, mas nos possibilitou outras percepções, amizades, e eu sou muito grata a tudo isso assim. E tu é uma das pessoas que eu tenho muito orgulho de poder dizer que eu tô fazendo parte um pouquinho dessa tua jornada. Quero te parabenizar pelo teu projeto. muito Agora obrigada. tá crescendo cada vez mais. E é isso que a gente quer ver, que a gente cresça junto, que a gente evolua junto e ver o sucesso de todo mundo desse grupo. E obrigado pelo carinho sempre. Obrigada, querida, tudo de bom. E obrigada, galera, que estava aqui conosco. Até a próxima.